Voltei, tá gravando, show. Um outro ponto, uma outra reforma feita, uma outra mudança muito significativa foi a imposição do shintoísmo como religião oficial do Japão. Que é o seguinte, o shintoísmo é uma religião que prega a extrema disciplina e a obediência. O povo japonês não é extremamente disciplinado e obediente à toa. Houve uma imposição por parte do imperador, ou seja, de cima para baixo, para que toda a população japonesa, ou pelo menos a maior parte dela, fosse fiel, né, da religião shintoísta, que prega uma extrema disciplina e muita obediência ao líder sagrado dessa religião. E o shintoísmo, ele tem o imperador como chefe sagrado do Estado-nação. Logo, o líder da religião shintoísta é o próprio imperador. E para um plano nacional de desenvolvimento industrial, de modernização da economia de um país, isso é fundamental, né? Quer dizer, não é fundamental, mas isso é muito interessante, claro, para o líder político e agora também religioso. Porque basicamente está falando assim, então, você é shintoísta, né? Então você tem que ser extremamente disciplinado e principalmente você deve obediência a mim. Por quê? Porque eu sou o imperador. E eu não sou só o líder do seu país, eu sou o líder da sua religião. Então o que eu te digo é lei. Ou seja, é uma mão de obra extremamente disciplinada e vai obedecer tudo que o governo disser. Por isso que o japonês ele é muito disciplinado e o que o seu governo diz ele escreve embaixo. Dentre tantos outros motivos, um dos pontos é justamente por ter a presença da religião shintoísta, né, imposta de cima a baixo pelo imperador, né, da dinastia Meiji, tá bom? E o outro ponto é o desenvolvimento dos zaibatsus. O que são os zaibatsus? Eles são grupos familiares, tá, que passaram a investir pesadamente na indústria. Eles estavam percebendo esse crescimento de investimentos japoneses na indústria, modernização das infraestruturas de transporte, né, foco na política industrial, abrindo portos. Então, peraí, vamos investir na indústria. E o Estado japonês, obviamente, contribuiu. Falou assim, você quer investir na indústria? Então, peraí, ó, toma todos esses benefícios aqui, ó, de crédito, enfim, de financiamentos, para desenvolver a sua indústria, né? Esquece imposto, ou então impostos muito baixos para você e desenvolve tua indústria aí, cara. Vai fundo. E o que acontece? Eles são os embriões das primeiras empresas privadas japonesas, as primeiras empresas do Japão são justamente os zaibatsus, beleza? E eles formam gigantescos conglomerados empresariais. Algumas das principais empresas do mundo, né, e obviamente japonesas, são esses conglomerados, são zaibatsus. Por que isso é ruim? Né? Porque você concentra um poder político extremamente grande na mão de algumas poucas famílias, porque no nosso mundo, no capitalismo, dinheiro é o mesmo que poder. E se você é um conglomerado empresarial extremamente importante para a economia do seu país, você tem uma importância política gigantesca. Então, esses zaibatsus têm um poder político muito concentrado nas suas mãos. Então, alguns estudiosos apontam que funcionam mais ou menos como máfias, né? Porque são algumas poucas famílias que têm nas suas mãos as principais empresas do seu país e que, obviamente, têm um poder político muito grande também. Algo semelhante acontece na Coreia do Sul também, tá? Exemplo, a Samsung, a LG, enfim, mas daqui a pouco a gente chega na Coreia. E o que acontece? A era Meiji também vai inaugurar o imperialismo japonês, ou seja, é o Japão intervindo em outros países, na política de outros países, além de outros elementos também, né? Por que o Japão faz isso?
porque o seu território é pequenininho, como eu já falei, ele é piquitito. Então ele tem uma escassez de recursos minerais e energéticos muito grande. Só que se você quer ser uma potência industrial, num momento em que o carvão é a principal fonte de energia e você não tem muito carvão no seu território, como é que você vai ser uma potência industrial? Se você quer ser uma potência industrial, você precisa de matéria-prima para produzir produtos na sua indústria. Mas como é que você faz se você não tem matéria-prima? Se você tem pouquíssimas espécies vegetais? Como é que você faz? Você vai pegar dos outros. E é o que o Japão fez. Ele pensou em firmar contratos, em criar parcerias. Não. Ele pensou assim: eu preciso desses elementos. Então eu vou pegar dos países mais próximos. Gente, o Japão é um dos países que mais dominou territórios, invadiu territórios no período entre guerras. Ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E dominar territórios não é algo muito bom para quem foi dominado não, tá? O que o Japão fez na Coreia, o que o Japão fez na China, foi absurdo. Foi do tamanho da crueldade que os europeus fizeram em África, na América. Tá bom? Ele não chegou lá e falou: pô, galera, tô precisando, vamos trocar uma ideia. Não. O que o Japão fez foi: eu preciso, então eu vou tomar. Eu preciso de recursos minerais. Quem tem muitos desses recursos? A Manchúria chinesa. O que ele fez? Invadiu a China, como a gente já viu em algumas aulas anteriores. Eu preciso de recursos minerais e algumas outras matérias-primas. O que eu vou fazer? Eu vou invadir a Coreia. A presença japonesa na Coreia foi uma coisa nojenta. Nojenta. O que o Japão fez na China foi perverso. E só para lembrar, o Japão lutou do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Japão apoiou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Isso diz muita coisa. Tá? Inclusive, alguns pesquisadores dizem que alguns símbolos daquela época até hoje no Japão são vistos como coisas positivas. Mas aí é uma outra questão, é uma questão cultural que carece de maior estudo, né? Que é difícil, inclusive, encontrar materiais sobre isso. Mas, enfim, vamos continuar. Então, o Japão, ele desenvolveu uma presença imperialista muito forte ali na Ásia. A área de influência dele ali foi marcada por muito sangue, foi marcada por violências de todos os tipos, das mais perversas do mundo. O Japão liderou ali na Ásia. Tanto que chinês, coreano, vietnamita detesta ser confundido com japonês. A gente fala que eles são todos iguais, isso inclusive é racismo, tá? Isso é racismo. Chama um chinês de japonês, chama um coreano de japonês, chama um vietnamita de japonês, para ver o que ele vai te dizer. Porque está muito fresco na cabeça deles tudo que o Japão fez com os seus parentes no passado. Mais uma vez, o Japão foi um dos países mais imperialistas do planeta no período entre guerras. E é aquela frase que eu digo sempre, né? Ser desenvolvido às custas dos outros é mole. Enfim, vamos continuar. O governo japonês implementou uma ostensiva política imperialista contra os países vizinhos no continente asiático e na bacia do Oceano Pacífico. Era a área de influência ali japonesa. Vamos falar do milagre econômico japonês, tá? Mas, professor, o que é o milagre econômico japonês? Vamos lembrar? No finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Japão recebeu 2 bombas atômicas vindas dos Estados Unidos. A bomba de Hiroshima e de Nagasaki. E isso, assim, destruiu o território japonês.
Era literalmente um cenário pós-apocalíptico. Sabe esses filmes pós-apocalípticos que fazem sucesso de Hollywood? Então, era dali para baixo. Os Estados Unidos, eles destruíram o Japão. Destruíram o Japão. Tem regiões que até hoje você não pode entrar por conta da radiação. Tem pessoas até hoje com doenças oriundas daquela radiação. Milhões de pessoas foram mortas no ato da explosão das bombas. E muitas outras morreram na sequência. Por quê? Porque a radiação não some do nada. Muito pelo contrário, ela dura milênios, milênios, milênios e milênios. E além disso, naquele momento não existiam tantas pesquisas disponíveis ao público sobre radiação. O que significa que muitas pessoas estavam em regiões extremamente radioativas e que vieram a desenvolver câncer, várias outras doenças, sem falar nas mutações genéticas desenvolvidas nos bebês que nasceram dali para frente. Vários bebês nascendo com um olho em lugar que não deveria estar, com uma orelha em lugar que não deveria estar, nascendo com vários tumores para fora do corpo. Então, assim, o que os Estados Unidos, o mesmo país que ajudou lá atrás a era Meiji, a dinastia Meiji, no final da Segunda Guerra Mundial, trucidou o Japão. E quando eu digo trucidar, só para deixar bem nítido isso para vocês, é literalmente destruir, aniquilar. Uma das piores coisas que a raça humana já fez na sua história, que é pequena no planeta. Então, sem contar com todos os outros bombardeios que foram feitos no Japão durante a guerra, né? Então, mas os Estados Unidos fez isso só porque o Japão né? Que é muita coisa, coisa pra caramba. Só porque o Japão tava lutando do lado de nazista, do lado de fascista? Não. Teve isso também, mas a intenção dos norte-americanos era virar pro Japão e falar assim: Japão, abaixa a tua bola. Eu te coloquei aí onde você tá. Eu também posso tirar. E vou tirar. Porque o Japão estava avançando sobre territórios asiáticos. E a preocupação dos norte-americanos era a seguinte: caraca, o Japão está crescendo pra caraca. E ele pode se tornar uma potência a rivalizar com a gente. E os Estados Unidos, nesse momento, estavam aproveitando as oportunidades que existiam para se tornar o dono do mundo. Para se tornar a polícia do mundo que ele é hoje em dia. E aí ele está olhando o Japão ali crescendo, 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 falou: sabe de uma coisa? Vou pegar essa tecnologia aqui que eu estou desenvolvendo e vou jogar 2 bombas lá. Que foi basicamente isso. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram os Estados Unidos falando: Japão, eu te coloquei aí e agora eu vou te tirar. E tirou. Vamos seguir aqui a nossa aula. O milagre econômico japonês, então, é essa reconstrução da economia japonesa no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Que é uma conjuntura pré-milagre, antes de falar do milagre em si, eu vou falar do que veio antes. Tá? O Japão teve o seu território praticamente destruído pelos bombardeios aliados. Destaque para as bombas de Hiroshima e Nagasaki lançadas pelos Estados Unidos. Perdeu os territórios invadidos durante a guerra. Aqueles territórios que o Japão invadiu com toda a maldade que a humanidade consegue produzir, ele abriu mão. Abriu mão não. Ele retirou as suas tropas. Por quê? Pelo seguinte: o Japão lutou do lado dos fascistas, lutou do lado dos nazistas, lutou do lado da Alemanha de Hitler. Tá? E quando Berlim capitulou, ou seja, quando os nazistas perderam a Segunda Guerra Mundial, todos aqueles que faziam parte do bloco nazista tiveram os seus territórios divididos entre as potências vencedoras. Uma parte indo para a União Soviética, outra parte indo para a Inglaterra, Estados Unidos, França, enfim.
Dentre esses territórios existia os territórios que estavam de posse do Japão, o que vai explicar inclusive a Guerra da Coreia, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Tá? Então o Japão ele perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi trucidado, destruído, e aí todos aqueles territórios dele que ele tinha invadido, que ele tinha conquistado com as táticas imperialistas mais sujas que o ser humano já pensou em criar em algum momento, ele perde para outros países imperialistas, né? Como Estados Unidos, enfim. Agora vamos entender quais foram os fatores que levaram a esse milagre econômico. O primeiro deles é o Plano Colombo. O que é o Plano Colombo? Seguinte, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criam um plano, que foi o Plano Marshall, que tinha a intenção de reconstruir os países europeus, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas o Plano Marshall ele tinha principalmente a intenção de atrair os países para a área de influência capitalista, porque vamos lembrar, no pós-Segunda Guerra Mundial se inicia a Guerra Fria, que é um mundo dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Então o Plano Marshall tinha a intenção de atrair os países para a área de influência capitalista, ou seja, não deixar que eles se tornassem socialistas. Tá? E o Plano Marshall, né, no Japão, no Oriente, ele teve o nome de Plano Colombo. Tá? Então olha só que loucura. O mesmo Estados Unidos que contribuiu com a dinastia Meiji lá atrás, que destruiu, aniquilou o território japonês no final da Segunda Guerra Mundial, agora é o mesmo Estados Unidos que vira para o Japão e fala: Japão, você quer se reconstruir, não quer? Toma dinheiro aqui. Que volta naquela frase que eu falei: eu te coloquei aí e eu posso te tirar. Tirou e agora quer colocar de novo. E por que os Estados Unidos dão dinheiro para o Japão logo depois de ter destruído o território deles? Pelo mesmo motivo que ele ajudou a dinastia Meiji lá atrás. Porque o Japão é um mercado muito importante para os norte-americanos. A população japonesa tem um alto padrão de vida. Então tem um padrão de consumo muito alto. É seletiva e paga bem. Então os Estados Unidos queriam que o Japão fosse esse mercado para eles usarem como eles queriam. E além disso, era importante ter um aliado ali na Ásia para os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos tenham destruído esse aliado pouquíssimo tempo antes. Papo de menos de 2 anos. Muito menos que isso. Logo no final da guerra. Tá? Então, o Plano Colombo é justamente essa intenção de trazer o Japão para a área de influência capitalista, porque pensem vocês, o Japão tinha sido destruído pelos norte-americanos. E muito próximo do Japão nós temos uma China, que tinha passado por uma revolução em 1949. E em cima da China nós tínhamos uma União Soviética, que liderava o bloco socialista. E ali no canto você tinha o Japão destruído. A chance desse Japão ir para o lado socialista era muito grande. Assim como vários outros países que estavam destruídos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos criam um Plano Colombo para atrair uma série de países asiáticos, entre eles o Japão, para o seu lado. Tá bom? Então o Plano Colombo foi isso, né? A chegada da Guerra Fria ao Oriente do continente asiático. A Revolução Chinesa em 1949 também influenciou nessa postura. Ou seja, os Estados Unidos investindo grandes volumes de capital na reconstrução japonesa, foco na inclusão do Japão na esfera de influência dos Estados Unidos. Basicamente tudo que eu falei até agora, tá? E aí o que acontece?
na sequência, uma série de imposições também são desenvolvidas. Dentre elas, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, a proibição do funcionamento de indústrias bélicas no Japão. Então, quando o Japão perde a guerra, os países vencedores viram para o Japão, assim como viraram para a Alemanha também, e falaram assim: você não pode mais ter indústria bélica, você não pode mais ter armas sendo produzidas no seu território, e você não pode investir tantos por cento do seu PIB no seu exército, para justamente impedir que esses países crescessem militarmente de tal forma que pudessem criar uma situação catastrófica como foi construída pelo fascismo, o qual o Japão participou, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o Japão foi proibido de ter indústria bélica no seu país. O que o Japão fez? Ele aproveitou isso, né, e canalizou os capitais que ele tinha recebido dos Estados Unidos para outros setores. Dentre esses setores, a educação. Então o Japão fala assim: eu não posso investir em indústria bélica, então peraí, o dinheiro que eu investi em armas eu vou investir em livro. Então ele passa a investir essa grana que ele recebe dos norte-americanos em educação. Não só em educação, como ciência e tecnologia, que são os 3 elementos mais importantes no mundo para você se tornar uma economia desenvolvida. Você investir em educação, que é a base, depois investir em ciência e tecnologia, no ensino superior. Sem falar em ensino técnico, enfim. O Japão pega essa grana e investe tudo nisso. Não tudo, né, mas uma grande parte nisso. Além disso, existia ali um know-how, um conhecimento e algumas estruturas fabris da era Meiji. Lembra que eu falei que os Meiji queriam modernizar o Japão? Tornar ele uma potência industrial? Então o que acontece? O Japão olha e fala: pô, já tem essa infraestrutura aqui de indústria, eu vou aproveitar, não vou construir do zero. Ele focou na construção da indústria de base, que o próprio nome já diz. É base porque dali para frente se desenvolvem outros tipos de indústria. Tá? Então ele aproveita essa base instalada para continuar o seu processo de industrialização. E óbvio, né, o governo começa a incentivar a exportação de bens industriais. Então o que o Japão faz? Ele fala: cara, eu tô destruído, tô recebendo esses capitais aqui vindos dos Estados Unidos, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir em educação, em ciência, em tecnologia, vou focar na produção de produtos industriais de alto valor agregado e vou focar na exportação. Vou voltar com aquele meu plano de desenvolvimento industrial que eu tinha lá no pré-Segunda Guerra Mundial. E assim o Japão vai se reconstruindo. Ele fez isso porque ele é bonzinho? Não, ele fez porque ele sabia que o fundamental para um país se desenvolver no mundo em que nós vivemos é focar em educação, saúde também, em ciência e tecnologia, né? E também desenvolver um parque industrial. O Japão também tinha mão de obra abundante, barata e qualificada. Sabe por que estava barata? Porque estava destruído. Ele estava se reconstruindo. Se ele queria se reconstruir, ele tinha que ter uma mão de obra barata. Porém, ela também era extremamente qualificada, o que é fundamental para uma empresa. E, além disso, lembra que eu falei lá do shintoísmo durante a era Meiji? Então, é uma mão de obra obediente, disciplinada e que pensa no coletivo, né, coletivista, dentro do seu território, de japonês para japonês. Tá? Então, é uma mão de obra extremamente interessante para um projeto de desenvolvimento industrial. E aí tem vários pontos negativos sobre isso, tá? Sobre essa filosofia, essa cultura shintoísta, né, de obediência e disciplina. São vários casos de japoneses que literalmente morrem trabalhando. Hoje em dia, no século XXI, 2020. Todo ano tem um número, uma porcentagem da população japonesa que se suicidou ou que morreu de tanto trabalhar. Porque no Japão é mal visto você sair na hora, né? Por exemplo, o turno termina às 6 horas da tarde. Se você sair às 6 horas, você é visto com maus olhares. Você tem que sair
7, 8, 9 horas. O trabalho é algo muito visto pela cultura japonesa como algo fundamental, né, como algo extremamente importante. Alguns japoneses, e também se repete na Coreia do Sul, alguns japoneses veem o trabalho, a empresa, como literalmente uma extensão da sua casa, o que é algo muito problemático. Você sair 9 horas, com o horário de trabalho terminando às 6 horas, por exemplo, você saindo 9 horas, 10, 11, 12, ou você dormindo no seu trabalho para já voltar a trabalhar logo na sequência, comendo mal, né, fazendo pouca movimentação, pouco exercício, é muito ruim para o corpo de uma pessoa. 8 horas de trabalho tem uma justificativa até biológica, só que os japoneses culturalmente trabalham muito mais do que 8 horas, estudam muito mais do que o necessário e morrem por isso, tá? Então parece uma coisa positiva, mas não é não, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e eu volto na próxima parte da aula.